Graça e paz a todos. Aqui é o professor Gil do canal Deus no Comando, o canal que fortalece a sua fé e traz mensagens, reflexões e também palestras e cursos para lhe fortalecer nessa caminhada da fé. Estou de volta para dar continuidade à introdução ao Novo Testamento. Essa é a segunda parte. Você pode ver o link da primeira parte na descrição do vídeo e também você pode também conhecer a mensagem e a história do Antigo Testamento e nós temos aí o link abaixo na descrição. Nessa segunda parte, como prometi, nós vamos falar sobre a mensagem do Novo Testamento. O que o Novo Testamento realmente ensina, depois de ter conhecido o mundo do Novo Testamento, algumas questões políticas, culturais e religiosas daquela época, a época de Jesus e dos apóstolos, conhecendo bem o mundo daquela época, nós vamos também ter uma noção do porquê foi escrito e qual o sentido do que foi escrito cada livro, cada texto do Novo Testamento. Então, quais são as questões que nós vamos tratar nesta aula? Primeiro, com a diferença da mensagem do Velho e do Novo Testamento. Será que devemos dar mais importância ao novo do que o velho? Descartar o velho, já que é velho, né? E dar só preferência à mensagem do novo? E como eles, de alguma forma, os dois testamentos estão unidos no mesmo propósito? Será que a palavra de Deus é só o Novo Testamento ou os dois? Você já sabe a resposta? Segundo, como foram divididos os livros e por que tem essa ordem de Mateus a Apocalipse. Vimos isto na história panorâmica do Velho Testamento, agora nós vamos também ver nessa parte da mensagem do Novo Testamento também essa curiosidade. Terceira questão que nós vamos abordar, qual o conteúdo de cada parte da estrutura do Novo Testamento. O Antigo Testamento foi dividido em 4 partes e o conteúdo de cada parte tem uma mensagem, um propósito da forma como foi organizada. E por último, como entender melhor a mensagem do Antigo ou do Novo Testamento. O Novo Testamento tem uma mensagem para nós, uma mensagem no seu todo e uma mensagem em cada parte e também em cada livro. O que os autores querem nos ensinar é muito importante para a nossa vida cristã. Vamos abordar aqui pelo menos 5 observações da diferença da mensagem do Velho e do Novo Testamento. Em poucas palavras, letra A, podemos afirmar que há diferenças e semelhanças nos dois testamentos. Letra B, os dois declaram ser a palavra de Deus revelada aos povos do mundo todo. O que Deus está falando no Antigo Testamento é palavra de Deus e para todas as pessoas. O que Deus está falando no Novo Testamento é para todas as pessoas e também é a palavra de Deus. Letra C, os dois se completam e estão em plena harmonia doutrinária acerca de Deus e qualquer outro tema relacionado à fé, principalmente à fé cristã, né? O que é afirmado e o que é ensinado no Antigo Testamento também é ensinado e afirmado no Novo Testamento acerca de Deus, do homem, da salvação e do plano de Deus para o homem e para todo o planeta. Letra D. Deus fala de muitas maneiras e através de várias pessoas, em várias épocas, mas a mensagem é a mesma. Eu sou o Senhor dos povos, voltem-se para mim e sereis salvos. Não há outro Deus além de mim, arrependam-se de vossos pecados. O que está relacionado a essas declarações ensinam em harmonia tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E letra E, no Velho Testamento temos uma profecia do que aconteceria no desenrolar da história e no Novo Testamento está o cumprimento. É muito óbvio isso. No Velho Testamento nós temos a expectativa do Messias, que é o tema principal da Bíblia. O Filho de Deus, o Cristo, o Messias que havia de vir. No Novo Testamento temos a chegada dele. No Velho Testamento nós temos um sonho
e no Novo Testamento a realização desse sonho. O que Deus fala no Velho, ele cumpre no Novo, fazendo uma harmonia para o que há de acontecer no fim dos tempos, que no caso é essa época que nós estamos vivendo. Seguindo adiante, nós queremos falar um pouco sobre a ordem dos livros e a escolha dos livros. Nós temos aí a parte dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que temos também a parte histórica, que é a Atos dos Apóstolos, as epístolas, que vai de Romanos até Judas, as epístolas de Paulo vai de Romanos até Filemon, Hebreus há uma divergência na questão da autoria, embora alguns dizem ser de Paulo, e Tiago, Pedro, João e Judas são outras epístolas, chamadas de epístolas universais, e por último, o livro de Apocalipse, que é a profecia do Novo Testamento, embora nós temos outros textos proféticos nas cartas e nos evangelhos de outros autores. Qual foi a base então para a escolha dos livros? É preciso entender que os 27 livros do Novo Testamento seguiram uma ordem de biografia, história, epístola e profecia, com o propósito de ficar mais fácil a forma como vai se ler e doutrinar para os irmãos que estão iniciantes na fé. Mas na época muitas cartas foram escritas, inclusive pessoas que colocavam o nome dos apóstolos em cartas que tinham heresias, ensinamentos distorcidos, filosofias humanas e até demoníacas para distorcer a fé e os irmãos de alguma forma desviarem do caminho. Então colocavam o nome dos apóstolos, porque ter a origem apostólica era um fator muito forte para que os livros sejam aceitos no cânon, na lista de livros sagrados. O destinatário também da escrita da carta era muito importante. O autor escrevia para tal lugar ou para tal pessoa, e se essas pessoas estavam de acordo com a história, de acordo com a tradição, totalmente ligada aos apóstolos e o local, os apóstolos já tiveram de alguma forma visitados lá, esse destinatário ajudaria também na confirmação de que esse livro era verdadeiro e é inspirado por Deus. E também, que é muito importante, a conformidade com a regra de fé, que no caso, os livros do Antigo Testamento e qualquer um outro do Novo, que já estava aprovado em harmonia doutrinária, os outros que estavam em análise, também que tinha que estar em harmonia da fé, em harmonia doutrinária. Se um livro não fosse escrito por um dos apóstolos, não tivesse em harmonia com os livros sagrados já aceitos e aprovados, e não fosse usado por nenhuma igreja apostólica, com certeza seria rejeitado. Isso aqui é muito importante. E isso aconteceu no segundo século, no terceiro século, muito antes de a Igreja Católica Apostólica Romana se definir politicamente e religiosamente. A Igreja Católica Apostólica Romana não existia enquanto esse processo estava acontecendo. Foi depois desse processo de aprovação dos livros que a Igreja Católica Apostólica Romana se definiu politicamente e se apresentou assim ao mundo. Antes era só a Igreja Apostólica, a Igreja primitiva, aquela Igreja de Atos dos Apóstolos. Depois foi se desviando devido à união de religião e política. Sempre religião e política, quando se mistura profundamente, ao ponto de não saber o que é uma nem outra, sempre vai dar em tragédia e desviamento ou apostasia da fé. A ordem em que esses livros no Novo Testamento aparecem, por consequência, é uma ordem lógica, mas a tradição já tinha colocado assim a partir das aprovações. Primeiro foram aprovados os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e já que foi aprovado Lucas, também foi aprovado Atos, porque o mesmo autor fez duas obras, Lucas e Atos, e depois as epístolas paulinas universais, já que as epístolas de João foi aprovado juntamente com o Evangelho e o de Apocalipse, à medida em que foi reconhecido que o autor foi João o apóstolo,
Então, isso foi acontecendo no segundo século, no terceiro século, de forma gradativa. Por fim, nós queremos também apresentar por que foram divididos esses livros nesta ordem e como foi essa divisão, como foram divididos. Então a lógica basicamente é essa. Os evangelhos estão postos em primeiro lugar porque descrevem os eventos cruciais do ministério de Cristo, da carreira de Cristo. Não tem como falar do cristianismo, dos seus ensinamentos, se primeiro não falar do fundador, da fundação do cristianismo, que na verdade é a vida, as obras e os ensinamentos de Jesus encontrados nos evangelhos. Entre os evangelhos, o de Mateus vem apropriadamente antes de todos devido à sua extensão e ao seu íntimo relacionamento com o Antigo Testamento, que o precede imediatamente. Por exemplo, antes de Mateus, tem os livros do Antigo Testamento. Assim que chega Mateus, começa-se o Novo Testamento e Mateus tem uma aproximação muito grande com o Antigo Testamento, fala muito dos personagens do Antigo Testamento, das mensagens proféticas do Antigo Testamento, e essa ligação é muito forte. Mas o primeiro livro do Novo Testamento, segundo os estudiosos, foi Marcos, e não é porque Mateus foi escrito primeiro, é porque está muito ligado à visão do Antigo Testamento e seus cumprimentos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos pela forma como foi organizado a parte geográfica, a parte temática e a ordem dos eventos. Marcos provavelmente serviu de base tanto para Mateus quanto para Lucas escreverem seus evangelhos. Provavelmente Mateus consultou Marcos e Lucas consultou Mateus e Marcos nos seus escritos originais e outras fontes que poderiam estar disponíveis naquela época, mas nós não temos mais acesso. Terceira observação é sobre o livro de Atos. Temos uma envolvente narrativa do bem-sucedido surgimento e expansão da igreja na Palestina, a igreja primitiva ali em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, que seria na Síria, Ásia Menor, Macedônia, Grécia e até os lugares mais distantes como Roma, lá na Itália, Espanha e tudo mais. E as epístolas, que são cartas dos apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas, não estão exatamente em ordens, mas juntas formam a base doutrinária da fé cristã histórica e estão fundamentadas nos ensinos dos apóstolos, dos 4 evangelhos, e estão contidos dentro da história de Atos dos Apóstolos. Então, se lermos Lucas e Atos, entendemos todo o Novo Testamento. Você quer começar a ler e entender muito rápido, leia Lucas e Atos e você vai entender a história de pelo menos 100 anos da fé cristã, que cobre aí todos os Novo Testamento. É claro que a história de João não vai estar dentro de Atos, porque João ele é praticamente da década, os escritos dele da década de 90. Já Atos, provavelmente década de 60, 70, no máximo 80, segundo os historiadores. Nós vamos ver isso de formas mais detalhadas. E aí, nós observamos que essa ordem e a forma como foi dividida facilita de alguma forma entender os momentos históricos, as questões geográficas, políticas e os ensinamentos de acordo com a perseguição e a situação de cada uma dessas divisões. Então, o conteúdo dessas divisões é a nossa terceira observação dessa parte da mensagem do Novo Testamento. O conteúdo de cada parte foi estruturado basicamente assim. O que se ensina nessa parte da biografia, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Descreve a vida de Jesus, seus ensinamentos. Os 3 primeiros evangelhos, que são chamados de sinóticos, são devido ao seu paralelismo existente nos ensinos, na forma como foi organizado o nascimento, o batismo, o ministério de Jesus, sua morte e ressurreição, a forma como foi organizado. Mateus, Marcos e Lucas estão bem estruturados, como se um consultou o outro para poder organizar, não pessoalmente, mas o escrito. Então, Marcos começou a escrever primeiro, provavelmente consultou o apóstolo Pedro pessoalmente,
pela forma como ele escreve, parece muito com o escrito de Pedro, e a tradição fala muito sobre isso. Aí Mateus, encontrando o texto de Marcos, organiza o seu a partir dessa estrutura, e Lucas faz uma análise mais profunda de Mateus e Marcos, dos dois textos, e escreve também o Evangelho minuciosamente e muito mais detalhado e mais completo em 2 volumes, a parte da história de Jesus e seus ensinos e depois da história dos apóstolos e seus ensinos em Atos dos Apóstolos, que é a parte B aí dessa nossa descrição, a história bem declarada do Novo Testamento, apesar da parte biográfica também ter história, a história mais clara do Novo Testamento é Atos dos Apóstolos. É a característica histórica muito forte. Resiste à história da igreja primitiva, principalmente dos ministérios de Pedro e Paulo. Segue a história cristã depois de Jesus ter subido ao céu, que é chamado pela teologia e pela tradição de Assunção de Jesus. As epístolas são 21 cartas, né, que vai de Romanos a Judas, e elas contêm a doutrina da igreja. Se a sua igreja ela não tem uma visão doutrinária fundamentada nessas epístolas, ainda está na infantilidade da fé. Há uma necessidade de se fazer uma exposição dessas doutrinas nas epístolas para que a igreja seja realmente fundamentada nas doutrinas dos apóstolos e na doutrinação essencial da fé cristã, onde essas cartas resumem muito bem isso. É claro que toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas a explicação profunda de toda a palavra de Deus nós vamos encontrar nas epístolas apostólicas, nas cartas dos apóstolos. São 9 dirigidas a igrejas, que vai de Romanos a 2 Tessalonicenses. São 4 que são dirigidas a indivíduos, como 2 a Timóteo, 1 a Tito e outra a Filemon. E uma que é dirigida aos hebreus, que a tradição diz de alguma forma que pode ser de Apolo, que pode ser de Priscila e Áquila, ou pode ser do apóstolo Paulo. Enfim, difícil definir quem na verdade foi o autor da carta aos hebreus, mas doutrinariamente está em harmonia e inspirada com todos os outros escritos do Novo Testamento. Está em harmonia com todos. Temos 7 cartas dirigidas a todos os cristãos de forma geral, que é a carta de Tiago, as 2 de Pedro, as 3 cartas de João, que é o mesmo do Evangelho e é o mesmo do Apocalipse, e Judas. Lembrando que esse Tiago e esse Judas, pela tradição que estudamos, são os 2 irmãos de Jesus por parte de Maria e José. Essas são chamadas as cartas universais ou católicas, que universal e católico significa a mesma coisa, ou epístolas gerais. Mesmo 2 delas que são dirigidas a pessoas, como a 2ª carta e a 3ª carta de João, que são cartas pequenas dirigidas a pessoas, mas também são chamadas de epístolas universais ou gerais. E é claro, né, o livro de Apocalipse, que algumas pessoas têm muita dificuldade. Nós temos até uma mensagem falando sobre o livro de Apocalipse, dando uma exposição geral. Pesquisa aí no nosso canal a mensagem do livro de Apocalipse, o tema é Ele Vem, e eu creio que você será muito edificado. Trata-se de uma revelação sobre o que os cristãos estavam vivendo naquela época, o que Deus estava vendo e planejando para cada um deles, e no desenrolar da história da humanidade até o fim dos tempos, até o cumprimento final de todas as profecias, nós encontramos aí resumido tudo o que foi profetizado no Antigo e no Novo Testamento em uma mensagem a partir de uma estrutura, de uma literatura judaica apocalíptica que surgiu basicamente no período interbíblico. Este livro aborda os eventos finais referente ao universo, referente à Terra, à Igreja e ao destino da humanidade em 2 grupos, os que são fiéis a Deus e são fiéis até a morte, e aqueles que são infiéis, blasfemos, prostitutos espiritualmente
e vive em torno do seu pecado e não se arrepende deles, que tem um destino final da morte eterna, do castigo eterno. Enfim, nós vamos descrever aqui só uma introdução aos evangelhos, descrevendo algumas coisas de Mateus, Marcos, Lucas e João, suas diferenças em relação à data, destinatário, palavra-chave, o que eles falam sobre Jesus, a esfera de ação geográfica e as fontes que foram consultadas, materiais escritos para que eles pudessem escrever o que eles escreveram. Dizem alguns estudiosos que Mateus não pode ser escrito, não pode ter sido escrito antes de 60 nem depois de 70. Está aí basicamente nessas duas décadas, ou 60 ou 70, dependendo da linha teórica do autor. Marcos entre 50 e 70. Quem defende que Marcos foi o primeiro, então, é da década de 50. Quem defende que é Mateus, aí vai colocar Marcos lá para a década de 70. Lucas, provavelmente, de acordo com o ministério de Paulo que ele acompanhou, ele vai ser escrito basicamente a partir da década de 60, 64 em diante, até a queda de Jerusalém, até a destruição ali do templo na década de 70. Então, alguns livros, Mateus, Marcos e Lucas, provavelmente antes de 70 eles já estavam os três escritos. E João, que foi o último dos apóstolos, lá depois de 70, 80, provavelmente a data mais provável mesmo é na década de 90, na segunda parte da década de 95 e diante, não é? Então, quais são os destinatários deles? Para quem eles estão escrevendo? O público-alvo deles? Mateus escreveu para judeus, Marcos para romanos, Lucas, o foco deles eram os gregos, e João, a igreja, principalmente os gentios, que não tinham Jesus como Filho de Deus, como Cristo, e ele quer ensinar a respeito dessa divindade, desta humanidade de Jesus. É o evangelho das duas naturezas de Cristo. Então, a diferença também temática de Mateus é a palavra-chave, né? Mateus trata muito sobre o cumprimento do reino e ele fala do reino dos céus em vez de reino de Deus. O Marcos, ele fala do sofrimento do Filho do Homem. E esse Filho do Homem é Jesus, foca muito na questão do sofrimento. Lucas destaca muito a questão de salvar e do arrependimento, e João trata muito de crer no Filho de Deus e também da vida eterna. Quem é Jesus para Mateus? É o Rei e Messias prometido. Quem é Jesus para Marcos? O servo sofredor, mas vitorioso. Quem é Jesus para Lucas? Jesus para Lucas é o Salvador divino, ao mesmo tempo humano. E quem é Jesus para João? O Filho de Deus, o Senhor da vida. Em destaque, Filho de Deus na concepção de João é o mesmo que ser Deus, ter a mesma natureza que o Pai. O Filho e o Pai são um. A esfera de ação de Mateus, Marcos e Lucas é na Galileia. Então todo o ministério de Jesus é concentrado ali no cenário da Galileia. Já o de João é no cenário da Judéia, para mostrar que os judeus rejeitaram Jesus, não é porque Jesus era impostor, falso e não era o Messias. Era por conta da incredulidade deles e do propósito deles viverem numa realidade fora da palavra de Deus. Eram desobedientes e de coração duro para o que Deus estava mostrando de que o Messias realmente era esse. E a fonte que cada um consultou para poder escrever a biografia de Jesus e a história de Jesus, Mateus consultou testemunhas oculares, provavelmente também Marcos, e a fonte Quer, que é uma fonte comum aos três evangelhos sinóticos, que a tradição chama de fonte Quer. Provavelmente eles consultaram junto esse material, mas esse material não está acessível a nós, devido ao material daquela época, como foi falado na primeira aula. O material naquela época era feito de folhas ou de pele de animais, e os papiros e pergaminhos chegavam
um tempo de existência e se não copiassem, eles se perdiam, se acabavam, né? Mateus, Pedro e Barnabé e a fonte que provavelmente Marcos tenham consultado, ou o contrário, Marcos serviu para Mateus. Há uma ideia de que Mateus escreveu em hebraico muito cedo o seu escrito sobre a vida de Jesus e depois traduziu com um certo tempo e mais ampliado para o grego, e é esse material grego que nós temos, o material mais antigo de Mateus, por isso que Marcos é considerado o primeiro. Então há uma divergência teológica, histórica, sobre quem foi escrito primeiro, mas eu tive vários professores e li vários livros que defendem justificadamente que Marcos foi o primeiro. Lucas consultou testemunhas oculares, consultou a fonte Q, fonte L, fonte M, provavelmente tenha consultado mais fontes do que Mateus e Marcos, embora Marcos e Mateus foram também materiais de fonte bibliográfica para Lucas escrever o seu tão minucioso evangelho nos 2 volumes, Lucas e Atos. E por fim, João, ele foi testemunha de Cristo, foi testemunha de todos os apóstolos, amigo e apóstolo junto com os 12, e ele teve o testemunho pessoal e de outras pessoas, e esse material disponível, que estava já na década de 90 disponível para todas as igrejas, é possível que João também tenha tido acesso a todas essas fontes, Mateus, Marcos, Lucas, além da fonte QLM, que eram materiais à disposição naquela época. Então, por fim, essa é a última parte que nós vamos tratar aqui, como entender melhor a mensagem do Novo Testamento. Então nós temos algumas dicas para que os irmãos não se embaraçem em relação à compreensão da mensagem do Novo Testamento. Fique conosco, continue conosco, que agora é a parte principal. Tudo isso foi a preparação para entender essa parte, que é a mensagem do Novo Testamento. Primeiro, é importante lhe dizer, leia cada texto do Novo Testamento pensando no todo, na mensagem toda, e na convicção de que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, o Novo Testamento, é claro, faz parte disso, e você não pode ler um texto isolado, você tem que pensar, aquela mensagenzinha que você escolheu, aquele versículo de Mateus, aquele versículo de Romanos, aquele versículo de Apocalipse, ler e interpretar de acordo com a mensagem toda do livro e a mensagem toda do Novo Testamento. Porque nós estamos lidando com a palavra de Deus, que não pode ser deturpada e deve ser analisada de acordo com a inspiração do Espírito Santo da Bíblia toda. O perigo é você colocar um texto contra outro se você não compreender a mensagem toda. Afirma uma coisa onde lá na frente não foi afirmado e aí levanta-se heresia com muita facilidade. Em Chicago se falou sobre a inerrância da Bíblia. Em 1978 foi feita uma declaração. Eu gostei muito e deixei aqui para vocês. Total e verbalmente dada por Deus, sem erro ou falha em tudo o que ensina, quer naquilo que afirma a respeito de Deus que atuou na criação, quer seja sobre os acontecimentos da história mundial e sobre a sua própria origem literária dada pelo Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, que em seu testemunho nos concedeu a graça salvadora de Deus na vida individual. Essa é a declaração da inerrância bíblica. Ela é a palavra de Deus que foi declarada verbalmente para aqueles que escreveram sobre a direção, sobre a inspiração do Espírito Santo. Então, aqueles que receberam a graça salvadora foi através dessa mensagem e eles têm essa graça para poder entender através da iluminação do Espírito Santo. Analise a Bíblia como palavra de Deus, pensando no todo, é a primeira dica. Então, a segunda dica, já que a Bíblia é a mensagem de Deus para todos os povos, devemos analisar essa mensagem como um conteúdo que é vasto. E se não soubermos organizar a leitura em forma de estudos sistemáticos ou temáticos, não vamos conseguir entender a sua essência. Tem gente que estuda a Bíblia, primeiro o Antigo Testamento, depois o Novo. Isso é um propósito.
primeiro o novo, depois o velho, isso é outro propósito. Estuda os livros históricos, depois os livros de profecia, esse é um propósito. Ou estuda primeiro as profecias para depois estudar os poéticos, os doutrinários e também os históricos. Então cada um tem uma metodologia de estudo. Mas é importante, o segundo ponto que a gente aborda aqui, é fazer uma leitura do Novo Testamento todo e depois estudar cada livro separadamente. Faz uma leitura panorâmica, tentando entender o todo de Mateus a Apocalipse, depois estudar um por um, estudar os evangelhos, depois a parte de Atos, depois a parte das epístolas e depois estudar a parte profética que não só tem em Apocalipse, tem também em Mateus, tem também em Atos, tem também nas epístolas. É muito importante organizar dessa forma. Terceira dica, fazer um estudo dos temas principais da fé cristã, analisando os textos em todos os livros. Então, se você quer estudar o amor, trata do amor de Mateus a Apocalipse. Quer estudar sobre cura, fala da cura, tanto em Mateus como em todos os livros até Apocalipse. Então, a análise deve ser feita em todos os 27 livros do Novo Testamento para que você não caia em contradição. A Bíblia é inerrante, é infalível. Se você está ensinando algo que não procede da verdade, esse algo não é ensinado na Escritura. A Escritura, ela não se contradiz, então o erro está em você e na sua forma de interpretar. Muito cuidado com isso. Eu vou lhe dar aqui exemplos das epístolas paulinas. Não dá para a gente analisar livro por livro aqui, minuciosamente, mas você vai entender que as epístolas, elas têm temas comuns que se organizam. Por exemplo, Paulo, ele fala muito a expressão em Cristo, com Cristo e por meio de Cristo, para declarar a união do cristão com Cristo. Então você vai ver Romanos, Coríntios, Gálatas, Filipenses, você vai ver todos os textos que tratam, como por exemplo Efésios, a primeira e a segunda carta de Coríntios, principalmente Romanos, nós vamos tratar exatamente dessa expressão. Aquele que está em Cristo, aquele que anda com Cristo, aquele que vai a Deus por meio de Cristo, aquele que leva a salvação e cura, libertação por meio de Cristo. Então tudo está ligado a Cristo na teologia paulina. A teologia paulina, ela é sobretudo cristológica. É importante também saber que a Bíblia no Novo Testamento tem algumas listas, tanto de qualidades quanto de defeitos, tanto de coisas que devemos fazer como de que não devemos fazer. Nós temos exemplo de listas de vícios, de pecados, e nós temos exemplo de listas de virtudes, de qualidades. A lista de vícios, por exemplo, nós temos Romanos capítulo 1, 1 Coríntios 5, 6, Gálatas 5, Efésios 4, Efésios 5, Colossenses 3, 1 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 3. Aí nós temos coisas que a Bíblia reprova, que Deus reprova, que os apóstolos reprovavam. Essas são encontradas também, essas listas são encontradas não somente no cristianismo, mas também no judaísmo primitivo, principalmente nas seitas de Qumran, que são aquelas seitas, os essênios, né? Que nós falamos na aula passada. Se você não assistiu essa aula, nós temos a descrição do vídeo aí, a primeira parte da introdução ao Novo Testamento, ou a história do Novo Testamento. Então, os estoicos e os essênios usavam muito listas de virtudes e de vícios para facilitar o que se deve e o que não se deve fazer por aqueles seguidores. Os autores das cartas do Novo Testamento adotam essa modalidade de apresentar erros e acertos, mas estão relacionados exatamente com o que Jesus ensinou e não com o que os estoicos e os essênios estavam ensinando. Essa lista também de virtudes que nós encontramos em Gálatas 5, Filipenses 4, Colossenses 3, 2 Timóteo 2, 1 de Pedro 3, 2 de Pedro capítulo 1, ajuda muito ao cristão saber o que deve e o que não se deve fazer. Você pode até fazer um estudo a partir
desses textos que eu estou apresentando aqui. O que é ensinado em Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Timóteo, Pedro, o que eles ensinam que o cristão deve ou não deve fazer. Não é legal? Aproveita aí essa lista. Nós temos também, com base na modalidade estrutural da cultura hebraica, lista de admoestações e obrigações. Os mandamentos do Antigo Testamento tem muito isso, né? Não faça, ou faça isso, faça aquilo. Então, essa prática comum na lei mosaica, que os apóstolos copiaram e adaptaram com o Evangelho de Cristo, traz um modelo didático, muito prático, muito pedagógico para o exercício da fé e a disciplina na igreja. Nós temos aí as admoestações aos membros que serviu a Deus em casa ou na congregação, por exemplo, sobre a família, Efésios 5, 6, Colossenses 3, a 4, 1 Timóteo 2, 2, Tito 2, 1 de Pedro 2 até o 3, e lista de obrigações que nós temos aí Timóteo, Tito, né? Que trata muito sobre o que o líder e o que os cristãos devem fazer de uma forma geral na sua vida prática, tanto dentro de casa, como na igreja, como na sociedade. Crente não é aquele que vive na igreja apenas e só é crente lá. Tem que ser crente também em casa e na rua. Entendeu aí o recado? Nós temos alguns temas teológicos e aqui a gente encerra. Isso ajuda muito a entender como o Novo Testamento é vasto e como a Bíblia é muito ampla na questão dos seus ensinamentos. A Bíblia ensina sobre a soberania de Deus, é muito bom estudar sobre isso na Bíblia toda, mas o Novo Testamento destaca muito isso. A ideia entre o pecado e a santificação é muito clara, a escolha e a fé, a eleição de Deus em relação ao seu povo e em relação à fé. A justiça e a fé são temas muito encontrados no Novo Testamento. A lei de Moisés é muito citada e deve ser estudada à luz do Antigo Testamento. E o Espírito Santo é o tema do Novo Testamento que não se esgota, né? E outros subtemas que nós encontramos aí, a cruz e as divisões na congregação, os apóstolos, os ministros e os servos, o seu perfil, né? Como eles se comportavam e serviam a Deus, para servir de exemplo para nós. O Espírito Santo, a vida na congregação, a ressurreição de Cristo e também a dos crentes no fim dos tempos, a nova criação de Deus que virá futuramente, a reconciliação de Deus com o homem, a diferença entre a antiga e nova aliança, é um estudo muito bom para a gente estar avaliando, é muita coisa. O sofrimento de Cristo, o poder de Cristo, a humanidade de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, o poder e a divindade de Cristo, tudo isso é importante a gente estudar como servo de Deus, como cristão. Por fim, o Novo Testamento não só apresenta os ensinamentos e a pessoa de Jesus, também trata dos eventos originários do cristianismo do primeiro século, dos 100 anos, né? Do primeiro século dessa nossa era. Esse Novo Testamento é a parte do livro divino e humano que chamamos de Bíblia Sagrada. Na parte divina, nós encontramos a revelação do próprio Deus e a sua vontade para toda a criação presente e futura. E na parte humana nós encontramos muita sabedoria, história, informações sobre o mundo no Oriente, o mundo no cenário bíblico. Nós encontramos informações científicas, informações da sabedoria e da ciência da fé através dos tempos em forma de história, poesia, leis e profecias. Realmente é um livro muito rico, muito difícil uma pessoa ler a Bíblia e não se tornar mais sábio, mais inteligente. Quanto mais lemos a Bíblia, mais pensamos no céu e mais nos dedicamos à terra e ao bem comum. Deus abençoe você, espero que essa aula tenha lhe edificado. Se você quer pegar mais detalhes sobre esta aula, sobre esse conteúdo, assista mais uma vez, divulga para as pessoas que você percebe que é novo convertido ou que gosta de estudar o Novo Testamento. Divulga esse conteúdo, comente aí o que mais gostou, se tem dúvida, comente aí, que nós estamos à disposição para responder. Se você quer um material para você estudar visualmente, um texto escrito, nós temos duas apostilas. Nós temos a apostila do Panorama do Novo Testamento,
e nós temos a apostila do Panorama do Velho Testamento que usamos no seminário local, aonde nós vamos até a igreja, e nos seminários nos demais lugares que nós ensinamos aqui na Grande João Pessoa, na Paraíba de uma forma geral, e já ensinamos em vários lugares do Nordeste. Então é importante, se você tiver interesse, comente aí que a gente faz contato e faz esse material chegar até você. Deus abençoe, em nome de Jesus, continue conosco.